bem. Agora, fique no chão assim comigo. Fique em pé, por favor. Pai, nós nos submetemos à tua autoridade nesse momento. Te louvamos e te agradecemos pela tua presença, que já é real neste lugar. Já podemos sentir a manifestação do teu Espírito. Fale conosco, ó Deus, poucos minutos que temos ainda, ó Deus, para estar aqui. Pai, eu me submeto à tua presença, ao teu Espírito, ao teu comando, à tua palavra, e que essas vidas que aqui estão sejam preparadas por ti, Senhor. Prepara o coração, os ouvidos de cada um para que eu possa ouvir a tua voz. Te louvamos por tudo e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir um pastor que pode sentar, irmãos. Quando estiver faltando 10 minutos para acabar o tempo máximo, pode dizer, você tem 10 minutos mais, tá? Para que a gente não atropele o culto da noite e não possamos ser negligente naquilo que fomos chamados. Nós estamos aqui, amados, com um único propósito. O propósito é glorificar a Deus. O propósito aqui é se render a Deus. O propósito aqui é conhecer Deus e fazer-lhe ser conhecidos através das nossas vidas. Temos um chamado, fomos chamados com propósitos, somos homens que já conhecemos alguns caminhos que nos leva a conhecer realmente a palavra, já conhecemos muitas coisas da palavra, mas ainda temos algumas coisas que ainda estão obscuras, ainda temos algumas coisas que ainda precisam ser manifestas nos dias atuais, porque estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E eu venho essa tarde, queridos, compartilhar com vocês nesses poucos minutos que nós temos sobre o nosso chamado como sacerdotes, seja de uma casa, seja de um lar, seja de uma família, seja de um trabalho, seja até mesmo em uma função eclesiástica, para que possamos descobrir aonde possamos melhorar, aonde podemos ser mais luz, ser mais canal de Deus na vida daqueles que conhecemos, ou quem sabe, da nossa própria família. Hoje mesmo eu estava compartilhando com os irmãos, eu tenho uma preocupação de continuar sendo a primeira testemunha fiel de Jesus dentro da minha casa, porque eu já ando às nações, eu já pego em várias nações da terra, mas a minha maior preocupação não é pregar nas nações. A minha maior preocupação é saber se a minha casa está alinhada no propósito original de Deus. E eu venho aqui como sacerdote de uma casa. Eu venho aqui esta tarde como sacerdote e ministro de Deus para ti essa tarde como profeta, para compartilhar alguns segredos contidos no cânon sagrado, para que você saia daqui sabendo quem você é, para que você saia daqui sabendo que há um propósito de Deus para a tua vida. Você não foi chamado do nada para nada, você foi chamado das trevas para a luz, e se você é luz, você vai sair daqui hoje resplandecendo, porque a glória do Senhor resplandece sobre nós. Eu posso ouvir amém? Então abra a Bíblia aí no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 9. Eu quero falar essa tarde sobre algumas crises existenciais no meio das famílias, porque eu sei que você também tem crise. Eclesiastes capítulo 9, versículo de 9. Agora ficou bom o som, glória a Deus, eu estou me ouvindo agora. Eu estava ouvindo só o eco, agora estou ouvindo a minha voz. Nós não somos um eco, nós somos uma voz profética chamada para ministrar luz nas nações. Olha o que diz a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 9 em diante. Desfruta a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, as quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, em outras versões, da tua mocidade, porque esta é a tua recompensa nesta vida,
e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Tu, o que te vier à mão para que faças de conformidade às tuas forças, pois na tua sepultura, para onde vás, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, versículo 9. Queridos, a Bíblia vem dizer, em muitas referências bíblicas, que os homens que foram chamados por Deus, eles não eram super-homens, eles eram homens naturais como a mim e como a você. Eram homens naturais e homens espirituais e alguns sobrenaturais, mas com toda esta capacitação, com tudo que Deus deu de preparação, de conhecimento, de obras, de poder, de graça, de misericórdia, foi inevitavelmente as crises existenciais, familiares nos seus meios. Se eu perguntasse essa tarde qual destes sacerdotes que aqui estão sem uma crise atualmente, eu vou sentar e vou procurar ouvir você, porque você está sem uma crise. Tem alguém aqui que não tem nenhuma crise? Tem alguém aqui que está 100% fora de todas as crises? Eu acredito que não há ninguém, porque as crises já são consequências de decisões errôneas que foram tomadas lá atrás pelo primeiro homem, já foi ministrado hoje aqui, chamado Adão. Por causa do primeiro Adão, toda uma deformidade, toda uma degradação humana, toda uma desgraça espiritual acontece sobre a humanidade por causa de uma decisão, de uma desobediência a Deus. Queridos, a Bíblia, ela aborda tantos fatos, tantos relatos de homens que foram gigantes em muitas áreas da sua vida, mas muitos deles erraram como pai. E o modelo disso foi rei Davi. Davi foi um grande rei. Davi foi alguém reconhecido mundialmente como rei, mas como sacerdote da sua casa, viveu em crise a vida inteira. Não foi um bom pai. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós no processo de modificação a qual nós fomos chamados para a luz? É impossível que alguém seja chamado para a luz e não haja nele uma modificação de comportamento, não haja nele uma modificação de pensamento. Se você olhar o capítulo 12 do livro de Romanos, Paulo vem ali falando, narrando, profetizando, verbalizando: rogo-vos pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou seja, com o século presente, porque nesse século presente existem crises, e crises no meio da família, crises que muitas das vezes pensamos até em desistir, e ele está dizendo: apresentai-vos vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que vem ser este culto racional? O culto que eu entendo para quem eu estou prestando culto. Aleluia! É um culto que eu sei o que estou falando, eu sei quem está ministrando, eu sei a quem estou servindo e sei a promessa que ele me fez. Isto é um culto racional. Depois de tudo isso, ele diz: para que possais experimentar as medidas que são boas, perfeitas e agradável de Deus.
É preciso entender, irmãos, qual é a minha posição de sacerdote. Tem alguém aqui que não é casado? Só o nosso sonoplasta e nosso presbítero. 3 pessoas. Mas existe um propósito de Deus na vida de vocês 3 para que vocês constituem família e se tornem sacerdote das vossas famílias, para que vocês possam ser modelos de autoridades para a nação presente. Queridos, não é fácil sair do Brasil para uma Suíça. A Suíça não é o único país da Europa que eu conheço. Eu conheço vários países na Europa. Conheço uma grande parte da América do Norte, nos Estados Unidos. Eu conheço o Brasil inteiro. Mas eu estou assim, impactado com o nível espiritual dos céus da Suíça. Existem crises existenciais no meio das famílias suíças que precisam ser ministradas com saúde espiritual, com entendimento espiritual, para que eu possa entender por que fui chamado para a luz. E o propósito nessa tarde é entender por que tantas crises. A primeira família na Bíblia que enfrenta uma grande crise foi a família de Adão. Olha de onde vem a crise do Éden. E qual foi, apóstolo, a crise que aconteceu na família de Adão? 2 palavras que permeiam os nossos dias atuais. Uma família de 4 pessoas. Lá existiu 2 níveis espirituais negativos, chamado ciúme e inveja. E até os dias de hoje, milhares de anos se passaram, e esse espírito maligno, negativo, ele vem permeando, ele vem andando de gerações em gerações, e ele vem gerando no coração do homem ciúme, ele vem gerando no coração da humanidade perversidade, porque a violência está no coração do homem. A primeira crise foi entre 2 irmãos, Caim e Abel. Caim tira a vida de Abel por causa do ciúme e da inveja. Queridos, como sacerdote de Deus, você precisa caminhar na luz, porque a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 7 em diante, quem anda na luz tem que andar como ele andou, aleluia. Andar como ele andou é andar em novidades de vida. Andar como ele andou é ter testemunho de vida. O ciúme não mais faz parte da sua vida, nem da minha, nem da nossa. A inveja já não pode mais fazer parte do caráter de Deus, que Deus não tem ciúme nem inveja, mas em nós não pode haver, no caráter de Deus gerado em nós, essas 2 situações para que a crise bata na tua porta. Você tem ciúme? Hoje é o dia de você renunciar ao ciúme. Ciúme não é de Deus, ciúme é do diabo. Você tem inveja? Não é de Deus, é do diabo. Lance fora o ciúme, lance fora a inveja, porque esta crise bateu na porta de Adão e destruiu toda a família de Adão. A segunda família, queridos, que eu vejo com uma crise gravíssima, foi a família de Abraão. Por que a crise bateu na porta de Abraão? Escute isso aqui, irmão. Quando Deus te der uma palavra, fique na palavra que Deus te deu. Deus dá uma palavra para Abraão: tu serás pai de multidão, eu te darei herança, eu te darei semente que sairá da tua semente. Abraão, na sua debilidade da terceira idade, ele achava impossível. A sua esposa Sara já se sentia impossibilitada. As regras da mulher normal ela já não possuía mais. Então já estava quase com 90 anos, como vai produzir filhos?
Qual era a crise que estava na casa de Abraão? A crise da identidade. De quem eram eles? Deus disse que eles seriam pai e mãe de multidões, e que dele sairia aquele que Deus tinha como promessa. Ela preferiu olhar para a velhice dela. Quem é você nesse processo da luz? Quem é você como sacerdote na sua casa? Você já está se sentindo velho? Você já está se sentindo inútil? Eu quero aqui esta tarde trazer uma palavra de destino para a tua vida. A luz, aonde ela entra, as trevas são dissipadas. E como sacerdote de Deus essa tarde, eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida. A tua semente frutificará, porque em ti existe a luz. Em ti existe a presença da palavra profética, que tu serás fecundo, porque esta palavra foi dada pelo próprio Deus. Crescei e fecundai, e sejam fecundos. Qual era a crise da casa de Abraão? A velhice, a debilidade, e eles deram um jeitinho. Cuidado com o jeitinho, irmãos. Você é sacerdote. Pega Agar, que foi um Agar, deita com ela e traz uma crise eterna. Eu estou te mostrando de onde vem as crises. A crise começou em Adão, permeia na geração de Abraão. Abraão deixa Sara e deita-se com Agar. E neste momento desta associação, trouxe uma crise eterna. Até hoje, muçulmanos, israelitas, eles brigam eternamente por causa de uma atitude de alguém que não quis acreditar na palavra de Deus. Abraão tinha uma palavra: Isaac virá. Mas o tempo foi embora. Então vamos se deitar com outra mulher e vamos fazer Ismael. Cuidado com os Ismael da vida. Cuidado com os Ismaels da vida. Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para testificar a luz. Você é luz. E se você é luz, você tem a obrigação, eu tenho o dever e a obrigação de testemunhar mais com a vida do que com a própria boca. A crise permeou para outras gerações. Abraão gerou algo que até hoje está aí. Eles não se unem. Isaac nasceu, mas Ismael já era rapazinho. E as duas nações brigam até hoje. Quem está com a verdade? Quem é o primogênito? Que crise foi essa instalada na família de Abraão? Para saber quem é o primogênito da palavra liberada por Deus na vida de Abraão. É Ismael ou é Isaac? Eu prefiro acreditar que é Isaac. Porque quando você olha o livro de Gênesis, capítulo 22, versículo de número 5, você vê a primeira palavra de adoração na Bíblia, quando Abraão sobe a Moriá, juntamente com Isaac, para sacrificá-lo. E os dois escravos, Abraão disse para os dois escravos: fiquem aqui vocês dois no pé do monte, que eu e o moço Isaac iremos até lá para adorar a Deus, e tendo adorado, voltaremos para vós. Ou seja, Deus ali pedindo o que ele tinha como único filho. E eu perguntei para Deus: como Isaac pode ser o único filho se Ismael nasceu primeiro? Sabe o que Deus falou para mim? Ismael é fruto de uma crise existencial entre Abraão e Sara da velhice. É filho da escrava com o idólatra chamado Abrão. Isaac é filho da promessa de Sara com Abraão, o pai de multidões. Era alguém que já tinha passado pelas águas, era alguém que já tinha realmente vencido as crises existenciais como sacerdote. E agora vem o filho da promessa. Por isso Deus disse: eu quero teu único filho. Não sei como você consegue entender isso. Em mim está resolvida essa situação. A crise acabou na vida de Abraão quando Isaac chegou, mas a crise continuou permeando nas nações, nas gerações,
por causa da desobediência. Então você observa que a desobediência começa no Éden com o primeiro casal. Lá teve o primeiro assassinato, lá teve o primeiro ciúme, lá teve a primeira inveja da terra. Depois nós vamos ver aqui agora a formação de quadrilhas. Quem é a quadrilha formada? Abraão, Sara e Agar. 3, para cumprir uma promessa que Deus já tinha liberado na vida de Abraão. Quem é você? Você é sacerdote da sua casa. Você precisa ser a luz da sua casa. Você precisa ter palavra de destino para a sua família. Você precisa ter autoridade sobre a sua casa. A palavra última na sua casa tem que ser a sua. Não é que você vai pisar na sua esposa, não, mas você como sacerdote, você tem o destino da sua família nas mãos, porque Deus falava, era com Adão toda tarde, na virada do dia. Adão, aonde tu estás? Ele nunca chamou Eva, só chamava Adão. Abraão, aonde tu estás, Abraão? Quando tu não creu que eu te traria Isaque. Na terceira geração, ou na terceira crise, ou a terceira família, eu vejo a família de Jacó. Pense na crise que passou a família de Jacó. Um sério problema de relacionamento entre os seus filhos. No desfecho do 11º filho de Jacó, que foi chamado de José. Observe que o ciúme que estava lá no Éden vem para Sara gerações depois. Ele sai de Sara e de Abraão e vem para agora o neto que é chamado Jacó. Porque Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou José. Olha o ciúme novamente. Os irmãos de José começam uma crise dentro do lar sobre a vida de José. Queridos, se você entender hoje o teu papel, você vai dizer para Satanás, você vai dizer para os demônios que tentam destruir os sonhos de Deus da tua família, o demônio que está tentando colocar incredulidade na sua mente, você vai dizer para ele: eu tenho uma palavra da parte de Deus, e se eu tenho uma palavra da parte de Deus, ninguém impedirá, porque operando Deus, ninguém impedirá. Você tem a palavra de destino para a sua família. Os irmãos de José, pelo ciúme, pela inveja, porque o menino desde pequeno era líder, desde pequeno era destaque, tudo que fazia chamava atenção. Então projetaram novamente algo que já vinha lá de trás, formação de quadrilha. Junta-se 10 irmãos para matar o 11º irmão. Qual é a crise que você está passando? Que tipo de crise existencial dentro da tua família está passando? Qual é a crise que está dentro de você hoje? Que tipo de crise de identidade você possui hoje? José é vendido pelos irmãos para Potifar. Passa alguns anos, Potifar vende agora José para o cárceres, porque também não acreditou na palavra de José. José passa mais de uma década preso dentro do calabouço de Faraó, dentro de uma crise completamente. E que crise era essa, apóstolo? O conflito de perdoar ou não perdoar. Meus irmãos me venderam. Apóstolo, por que você está dando esses exemplos? Porque está tudo na Bíblia, para que depois eu possa fazer aplicação nas nossas vidas. É ciúme, é inveja, é falta de perdão, é formação de quadrilha. Observa que eu estou te mostrando as famílias que passaram crise biblicamente, para que você saia daqui sabendo qual é o teu papel de sacerdote. Somos homens, e homens da luz, e como homens da luz, nós vamos ver que existem algumas características em nós que não está no mundo. Já eu vou falar dessas características. Eu gostaria de ter uma hora, mas tá bom, não é por muito falar, é por muito ouvir, compreender. O que Jesus podia fazer aqui numa hora, Ele pode fazer em 10 minutos, em 1 minuto, porque Ele é Deus. Eu não preciso de muito tempo para que você entenda quem é você. Você só precisa acreditar que Ele te chamou, e se Ele te chamou, existe um propósito e um destino para a sua vida.
José é vendido por os irmãos, é vendido por Potifar, mas Deus preparou o final da crise. Mas o que me chama mais atenção nesta crise dessa família de Jacó é que os que passaram crise do ciúme e da inveja, lá na frente, precisa dessa semente que foi descartada para ser alimentado. Eu quero aqui trazer uma aplicação sobre as vossas vidas, que a semente que está na tua boca, o leite e o mel, vai curar muitas pessoas daqui para frente. Você recebe isso? Tem alguém para receber isso? Na tua boca existe leite, existe mel. Você tem autoridade para destino, começando pela tua família e depois para as nações da terra. E o que me chama a atenção para mim mudar para a quarta família é que Faraó, quando manda buscar José, Faraó só sabe governar no tempo, aleluia, isso aqui é forte demais. Faraó só governou no tempo da abundância, quando tinha grão. José governou no tempo da crise. Você tem que aprender a governar no tempo da crise. Nós estamos em crise, o mundo está em crise, crise financeira, crise de identidade, crise humana. E nós, como sacerdotes da luz, precisamos nos posicionarmos e dizer para o mundo quem somos com a nossa vida. Aonde você chegar, que alguém disser que está tudo amarrado, você abre a boca e diz: pois a partir de agora tudo estará solto em nome de Jesus. Apóstolo, está tudo escuro, pois eu sou luz, vai ficar tudo claro daqui para frente em nome de Jesus. Você precisa entender quem você é, para que essas crises saiam. Adão, Abraão, Isaac, Jacó, tudo em crise. Por quê? Porque o homem não sabe lidar com alguns ingredientes. Uma das crises absurdas da Bíblia é a crise de Ana. Ana era amada pelo esposo, por Eucana, mas Eucana tinha outra esposa, chamada Penina, e Penina dava filho a Eucana. Mas Ana recebia presentes e amor, mas tinha uma crise nela. Qual era a crise? Esterilidade. O que é que está estéril em você hoje? Porque o mesmo Deus que foi visitar Ana vai nos visitar essa tarde, removendo as esterilidades e trazendo fecundidade dentro de nós. Porque é palavra de Deus: seja fecundos, enchei-vos a terra e multiplicai-vos. Você tem que ter esta palavra de vida na boca. Mas quando ela se derrama, quando ela se prostra, quando ela se rende e fica ali no altar do Senhor, conversando com Deus, Deus o visita para remover as crises existenciais dentro dela. E arranca de Ana a esterilidade e disse: em um tempo, em um ano, darás à luz a um filho. Qual era a crise de Ana? Esterilidade. Se sua mente estiver estéril, seja fecunda agora. Se teu casamento está estéril, seja fecundo o teu casamento agora. Se teu relacionamento com a tua esposa não está fecundo, eu quero profetizar que a partir de hoje será fecundo. Porque Deus é um Deus de remoções de maldições. Ele remove as maldições. Ana sai da crise. Sabe por quê? Porque Deus ouviu o seu clamor e traz um presente, uma recompensa. Que recompensa? Samuel. Agora, interessante aqui a pensar. Observe que Ana fez uma oferta a Deus sem ter a oferta. Irmão, isso aqui é forte demais. As pessoas estão em crise até para ofertar. Se o pastor não pedir que você oferte, você está pedindo a Deus que Ele não fale nada de ofertar. Sabe por quê? Porque as pessoas estão em crises com ela mesmo e não sabendo elas que o melhor é dar do que receber. Queremos restar a presença do pastor Carlos. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Ana estava em crise, mas tinha um Deus que remove a crise de Ana, traz Samuel, mas ela oferta a Samuel antes de Samuel vir ao mundo. Se tu me deres, eu te darei ele de volta. Qual é a tua crise hoje? É dar. Você nunca vai ter se você não dar.
Eu estou ministrando às gerações que passaram por crises, porque somos sacerdotes que temos palavra de vida, temos leite e mel na boca para a cura das nações. Estamos vivendo na esterilidade, estamos vivendo no ciúme, é uma ciumeira. Eu não vou dar oportunidade para essa pessoa, porque essa pessoa vai tomar meu lugar. Você precisa ser curado, porque o que Deus tem para ti, ninguém vai te tomar. É teu. O que Deus tem para mim, ninguém vai me tomar. É meu. O que Deus tem para nós, ninguém vai nos usurpar, porque é nosso, é direito nosso, foi conquistado na cruz. Ela entrega a Samuel, e Samuel começa um novo tempo em Israel, como juiz, como alguém que estabeleceu os 2 reis primeiros de Israel. Estabelece Saul, remove Saul, estabelece Davi. Davi, o grande rei, mas um mau pai. Quem sabe você é um grande orador, quem sabe você é um grande conferencista, um bom professor, um bom administrador da empresa, mas talvez tenha falhado como sacerdote. Não tem dado atenção para a família, não tem tempo de qualidade com a família, não ama a esposa honrando como a coroa da tua cabeça, não tem tido ela como a parte mais frágil de um relacionamento, aonde Deus diz que vocês são um só com Ele. E quando eu deixo o pai e a mãe e me uno a uma mulher, é neste momento que existe um relacionamento de união e unidade com o Espírito, para que se torne um em Cristo. O primeiro mandamento para se tornar um casamento fiel é deixar o pai e a mãe. Está na Bíblia. Enquanto não deixa o pai e a mãe e une uma mulher, não tem casamento, é só agregamento. Então preste atenção, porque as crises existiram por causa de uma desobediência de alguém. Como está a tua obediência a Deus? Você tem orado pela sua família? Você dobra o joelho pela tua esposa? Você profetiza coisas boas na tua esposa? Quantas vezes eu dizia para mim mesmo, no início do meu ministério: minha esposa nunca vai aprender a pregar, minha esposa nunca vai ser pastora, minha esposa nunca vai ser mãe de multidões, e minha esposa nunca, e minha esposa nunca, e minha esposa nunca. E Deus disse: para! Tu está profetizando contra ti mesmo. Ela é carne da tua carne, ela é osso do teu osso. Profetiza para esse vale de ossos secos, para que eles ressuscitem. E eu vou encher da minha presença, do meu Espírito, e o exército se levantará, e meu nome será glorificado. Aí hoje, pregando nas nações, porque a minha boca maldizia, quando a tua boca bendizer, a tua casa será um pedacinho do céu. Você é sacerdote, na tua boca, não esqueça, tem leite e mel. Aleluia! Agora, queridos, como vamos converter todas essas crises? Eu quero que o pastor fique de olho no meu tempo. Como nós vamos converter toda esta crise? É quando nós levarmos todos para a rocha. E quem é esta rocha? A rocha, ela é Jesus. E o que significa, apóstolo, essa rocha nos dias atuais? A rocha, eu posso te dizer que ela é símbolo da resistência, é símbolo da durabilidade, é símbolo da persistência, é símbolo da firmeza, é símbolo da estabilidade. Você foi chamado para gerar estabilidade, firmeza, resistência, porque você é uma rocha, porque você está firmado na rocha maior que é Cristo Jesus. E eu preciso entender algo esta tarde muito forte, que eu quero que você possa compreender agora, que eu vou compartilhar contigo algumas coisas aqui. Eu enumerei algumas características de um cidadão que é do céu para governar uma família. Você tem uma família e você precisa governar essa família. Eu quero enumerar algumas dessas situações.
Primeira característica que eu enumerei aqui, biblicamente, como um sacerdote de uma casa, como um sacerdote eclesiástico, como um sacerdote itinerante. A primeira característica de alguém que é cidadão do céu, que tem direção do céu, ele anda em sinceridade. Esta é uma qualidade do verdadeiro cidadão dos céus, em demonstração primordial da presença de Deus em sua vida. Porque quando Deus nos chamou das trevas, Ele nos deu algumas características que precisam estar em nós em evidência. Entre tantas que Ele deu, eu quero citar só duas, porque o tempo é muito curto. Ele nos chamou de luz e nos chamou de sal. Sal tem duas características fortíssimas. A primeira característica do sal é preservação. Tudo que você salga, preserva. Você foi chamado para preservar a qualidade de vida para a tua família. A segunda característica do sal é dar sabor. Você e eu foi chamado para dar sabor para as nações. Sabe por quê? Salmo está dizendo que nós somos como árvore plantada à beira de um ribeiro, que no tempo e na estação própria daremos o fruto, e o fruto é para a cura das nações. Você vai dar sabor às nações, porque você é fruto de uma luz, você é fruto de um sabor que tem leite e mel. Andar em sinceridade é a primeira característica. Segundo, característica que eu enumerei aqui, praticar a justiça. A justiça emana de Deus. E o cristão verdadeiro, ou o sacerdote que assume o seu sacerdócio, só conseguirá viver bem diante do Senhor Deus se tiver justiça divina em tudo que praticar sobre a terra. É muito fácil eu fazer o bem para quem está me fazendo bem. Eu quero ver você praticar justiça com quem está te perseguindo. Esse é o meu desafio. Esse é o teu desafio. Esse é o nosso desafio. Praticar justiça, porque Deus é justo, e justo perfeito. Julga tudo com equidade. Tem prumo e tem nível. O crente que não tem prumo e não tem nível, ele nunca conseguirá ser um sacerdote fiel. A terceira característica que eu enumerei aqui, fala sempre a verdade. A verdade nos liberta. A verdade nos santifica. E a verdade nos protege. Tem hora que mesmo eu falando a verdade, parece que eu estou derrotado. Mas pode ter certeza de uma coisa: as trevas nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos a luz, nós somos a verdade. João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre das crises, das maldições e de tudo que nos impede crescer nesta vida. Quinta característica de um sacerdote que assume o seu papel: não é defamador ou difamador. Difamar vem do latim, significa tirar a boa fama, o crédito de alguém, é falar mal de alguém desnecessariamente. Nós temos praticado esse tipo de coisa? Ou nós somos só oratória? Se temos esta crise dentro de nós, de sempre estarmos difamando as pessoas, pegando a ausência das pessoas para falar mal das pessoas, nós estamos ainda em trevas, estamos vivendo em crise, e estas crises nos levará à ruína. A nossa família será destruída. A verdade nos protege. Eu posso ouvir um amém? Quinto, nunca projeta mal contra o seu irmão. Irmãos, parece que nós servimos a vários deuses. Eu abro uma igreja aqui, eu quero que a do pastor Carlos se feche. Parece que ele está servindo um Deus, eu estou servindo o outro. E estamos dizendo que somos cristãos, que somos sacerdotes.
Isso é uma brincadeira, irmão. Eu orar para que meu irmão que está abrindo uma igreja ali, ele seja derrotado, porque eu que tenho que crescer. Nunca conhecemos a justiça e a verdade de Deus. Estamos vivendo à sombra do cristianismo. Nós não fomos chamados para ser eco, fomos chamados para ser voz. Eu não sou eco, eu sou voz profética para as nações. Eu quero que você seja voz profética para as nações. Eu quero que de ti saia frutos que curem as nações. Para isso você precisa saber quem é você. Quem é você? Você é um Saul ou um Davi? Reinaram todos dois foram reinos. Mas se você for conhecer a história dos dois, tiveram destinos completamente diferentes. Tiveram mortes completamente diferentes um do outro. Sabe por quê? Porque um resolveu honrar a Deus e o outro resolveu buscar cartas amantes. Tiveram destinos diferentes. Quem é você hoje no processo dessa eternidade que estamos caminhando? Estamos todos em uma fila, caminhando em direção à eternidade. Temos família, esposa, filhos, parentes, agregados. Você tem sido destino para a sua família? Não precisa me responder. Eu tenho sido destino para a minha família? Ou eu tenho descartado tudo que minha esposa fala? Eu desvalorizo ela em tudo. Não dou atenção para os filhos. Não educo os meus filhos. Não sou modelo de autoridade para os meus filhos. Os meus filhos não querem seguir o que eu estou seguindo porque têm vergonha de mim. Eu louvo a Deus porque minha filha tomou uma decisão de ir para a Inglaterra e ficar ali num colégio interno 2 anos estudando missão transcultural, porque quer servir pessoas. A vida inteira eu ouvi dela: você é juíza, De repente chega em Portugal: pai, eu quero ir fazer missão transcultural, me interne no colégio na Inglaterra. Aí eu me alegrei muito. Sabe por quê? Porque ela está vendo luz na vida do pai. Ela tem 20 anos, eu tenho 25 anos pregando a palavra. Ela nunca viu o pai com palhaçada. Ela nunca viu o pai comprando e não pagando. Ela nunca viu empurrando a esposa, nunca viu batendo a esposa. Então ela está seguindo os passos do pai. Teu destino vai dizer quem serão os teus filhos. A tua boca vai dizer aonde teus filhos vão caminhar. Mesmo que se desvie, ele voltará. A Bíblia diz: inculca na cabeça do teu filho que caminho deve andar, e quando velho, dele não se desviará. Estou feliz. Agora em outubro, dia 24, ela vai embora para a Inglaterra, vai deixar o pai e a mãe e vai ficar 2 anos dentro de uma escola que ela não conhece ninguém, estudando missões para servir pessoas. Quem é você? Quem somos nós? Quem sou eu? Nesse processo, desse chamamento de Deus para as nossas vidas. Fomos chamados para um propósito maior. Que tipo de unidade nós temos hoje como corpo sacerdotal na Suíça? Não vou nem falar no continente, eu vou falar só na Suíça. Que tipo de unidade nós temos como corpo sacerdotal dentro aqui da nação da Suíça? Não existe unidade entre os pastores. E se não existe unidade entre os pastores, estamos falhando como sacerdotes para o reino. Porque, queridos, unidade não é cantar a mesma música, é cantar a mesma música para a mesma pessoa. Isso é unidade. Não interessa qual é a placa que você se encontra, não interessa que tipo de título você tem, aqui não conta nada disso. O que conta aqui é que existe um projeto maior para mim, para você, dar um testemunho de um sacerdote que é luz sobre as trevas. E vamos cantar a mesma música, ou música diferente, para a mesma pessoa, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. 7º,
não aceita confronto. Falta 10 minutos? Amém. Não aceita afronta contra o seu próximo. Afronta quer dizer ofensa, ultraje, humilhação, de modo agressivo, de uma pessoa contra outra. O verdadeiro sacerdote cristão, ele tem que ser capaz de suportar toda afronta contra o seu próximo, para não poder trazer sobre aquela pessoa peso, para que haja no coração raiz de amargura. Quantos sacerdotes estão intrigados? Estão pensando que vão para o céu, mas é da boca da onça que vão. Porque o céu que eu almejo morar, nem eu e nem você vai entrar, se tiver raiz de amargura no coração. Pense nisso comigo essa tarde. Eu vim aqui para trazer uma palavra de destino para a sua vida como sacerdote. Todas as crises que eu tenho enfrentado olhando para o princípio. Senhor, me ajuda a vencer as minhas crises. Eu estava com 1 ano e meio morando na cidade chamada Leiria, em Portugal. E de repente eu mudei para o Porto, não conheço ninguém no Porto, tem 50 dias que eu mudei para o Porto. E eu cheguei ali, não tinha ninguém para me dar um copo com água, não tinha ninguém para me avalizar, para arrendar um imóvel, uma casa. E eu disse: Deus, eu preciso de uma palavra da tua parte. Tu mandaste eu vim para o norte, e eu estou na capital do norte, que é Porto. Deus usou um ímpio, que não me conhecia, disse: eu vou acreditar em ti. Me botou em uma casa, que eu não mereço morar naquela casa, de frente para o Rio Douro. Eu não mereço morar naquela casa. É só Jesus que sabe fazer essas coisas. Eu vou acreditar em ti. Ou seja, eu vou te dar um crédito para saber se tu presta, para saber se tu é luz. Quem somos nós quando chegamos nas nações? Qual é o tipo de comportamento que nós temos como sacerdote nos nossos negócios? Eu tenho buscado a direção de Deus para que eu erre menos nas minhas atitudes com o meu próximo. Não afronte, não gere peso, não gere angústia e tristeza. Honra a Deus em tudo. Cumpre seus compromissos. Não toma emprestado e nem empresta com usura. Tudo está na Bíblia. Não aceita suborno e nem suborna ninguém. São 7 palavras. Palavras que são usadas muitas das vezes na nossa boca através da verbalização, mas que não há uma eficácia, não há um cumprimento. Por que Salomão escreveu esse texto que nós lemos? Desfruta a vida com a tua mulher, que amas, todos os dias da tua vida, as quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua mocidade, porque esta é a tua recompensa nesta vida e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Desfruta o melhor dessa terra com a tua esposa. Para você que é solteiro, prepare o seu coração para esse dia do matrimônio. Prepare o seu coração para ser um sacerdote que tem essas características. Prepare a sua vida para ser alguém que esteja preparado para passar para as crises, mas passar nas crises de cabeça erguida. Porque as crises começaram lá na primeira família. Caim matou Abel por causa do ciúme e da inveja. Tem ciúme? Hoje chegou o fim. Tem inveja? Hoje é o dia do fim. Abraão forma quadrilha com Agar e com Sara para formar uma geração que não estava no propósito de Deus. Qual é a quadrilha que você tem formado? Dentro de Zurique, dentro da Suíça. São essas famílias. Jacó teve uma crise
absurda no meio da sua família. Os irmãos venderam José por causa da inveja, por causa do ciúme, por causa da incapacidade de obediência. Quem somos nós? Você foi chamado para ser cidadão do céu. E como cidadão do céu, queridos, nós temos a responsabilidade de viver como luz, porque o Senhor habita em nossas vidas. E para habitar dentro do tabernáculo de Deus, nós precisamos entender por que Davi perguntou para Deus: quem morará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Deus responde para aquele sacerdote: aquele que de coração verazmente fala a verdade. A verdade nos protege, a verdade nos educa, a verdade nos engrandece, a verdade nos leva à presença do Pai, a verdade nos modifica, a verdade nos melhora, nos ensina a ser o melhor pai, o melhor sacerdote, o melhor cidadão do céu, o melhor cidadão de Zurique, não porque anda num carrão, não porque tem uma mansão, não porque tem uma conta bancária abastecida, mas por causa de um bom testemunho que temos dado na terra. Eu posso ouvir amém? Eu gostaria de convidar você para ficar em pé. Seja essa luz, seja esse sacerdote, para que você desfrute com a tua esposa, com a tua família, e possa comer o melhor dessa terra. Se porventura existir alguma crise das que foi citadas de Adão até aos nossos dias, eu ia falar de 12 famílias bíblicas que passaram crises e venceram, mas o tempo não nos permite. Eu falei apenas de 4. Ficou 8 lá para frente. Para você entender que você não está só neste processo. Para você entender que o Deus que tirou a crise da família primeira, a crise tirada de Abraão, a crise tirada de Noé, a crise tirada dali da família de Jacó, a crise tirada da vida de Ana, a crise tirada da vida de José, pode tirar a sua hoje, se você entender quem é você no processo da cruz. Se estamos na cruz, morremos para as nossas convicções. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Você pode citar esse versículo? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Se você pode citar esse versículo, você pode dizer assim: eu estou me vencendo a cada dia. O meu maior desafio, Marcelo, não é vencer o próximo, porque minha luta não é contra ele, é vencer eu mesmo. Se eu vencer eu mesmo, eu já sou vitorioso. Ontem eu disse para o Dr. Alberto, que está aqui filmando, que se eu conseguir ganhar a minha esposa e minha filha até o dia final, e eles forem para o céu, eu já fui um vitorioso. Não adianta o apóstolo ganhar o mundo inteiro e perder a casa. O apóstolo está rodando o mundo todo, mas a filha está na prostituição, a mulher largou ele, não adiantou de nada. Seja sacerdote da sua casa, ame a sua esposa, ame seus filhos, dê destino para elas, dê destino para eles, e seja alguém que dê testemunho, não só de boca, mas principalmente de vida. Eu posso ouvir amém? Se tiver alguém que estiver com alguma crise, você não precisa dizer qual é, basta somente que você possa levantar sua mão e nós vamos orar, e Deus vai nos recompensar. Pai, Tu és santo, Tu és verdadeiro. E eu creio que a partir de hoje, as crises que começou na primeira família, que vem passando de gerações em gerações, e que chegou nos dias atuais, crises existenciais jamais, ó Deus, vistas em outras gerações, estamos vivendo nos dias de hoje. Queremos que Tu remova as maldições, use de misericórdia conosco, e ajuda esses sacerdotes que estão aqui. Ajuda o pastor Fred, o pastor presidente dessa igreja aqui, Pai. Ajuda ele a ser um bom sacerdote para a sua família, para essa igreja, para esse povo, para essa nação. Cada dia mais dá a vida a ele que Tu tens dado a muitos, vida abundante.
vida próspera, vida digna, e teu nome seja glorificado. Deus, se tiver algum dos meus irmãos que aqui estão e que estiver com alguma crise no casamento, perdoa eles agora, arranca, libera deles toda maldição, e teu nome seja glorificado. Nós te louvamos e te agradecemos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Podeis assentar? Queremos ficar com essa introdução. Eu dei apenas a introdução. São 12 famílias bíblicas que eu gostaria de compartilhar. Eu dei 4. Em outra oportunidade eu vou falar das 8 que faltaram. E algumas dessas famílias você vai se identificar. E veja o que Deus fez na vida delas e vai fazer na sua. Deus os abençoe e até o culto daqui a pouco. Pastor Fred.